Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo bem, tudo bem. O vídeo de hoje eu não vou mostrar uma receita, eu vou mostrar um pão, um bolo que eu fiz, tá? Esse bolo foi a primeira vez que eu fiz, porque eu tô com intolerância a glúten e eu tenho que comer tudo sem glúten. E eu já tinha comprado há muito tempo farinha de arroz, mas eu não tinha gostado muito das receitas que eu tinha feito com ela. E aí eu aprendi que para um bolo crescer um pouco e ficar mais fofinho, ele precisa ser misturado outras farinhas, farinha de aveia, farinha de amaranto, farinha de linhaça, farinha de amendoim, para ele poder crescer um pouquinho e ficar mais fofo. Então hoje eu resolvi experimentar, fazer um bolo, e aí eu resolvi misturar farinha de amendoim e farinha de aveia. Só que eu não tinha nenhuma das duas farinhas. Eu tinha a aveia em flocos e o amendoim em grãos. Eu peguei e fiz a minha própria farinha. Eu botei no liquidificador e fiz a farinha de amendoim e a farinha de aveia, tá? E daí, assim, eu usei a farinha de arroz integral. Ele cresceu muito pouco, porque aqui o frio está exageradamente. E tudo que é feito no frio fica complicado para crescer. Além do que, acho que eu botei pouco fermento e pouca água. Eu deveria ter botado mais fermento e mais água. Eu também botei na receita uma colherzinha de maisena rasa, só que a maisena é justamente para o bolo crescer mais rápido e para ficar mais seco. E aí, para esse bolo, a maisena não combinou, tá? Ele ficou pouco crescido, ó, o tanto que ele cresceu, isso aqui, ó, tá? Depois ele tinha crescido um pouco mais, mas abaixou quando eu tirei do forno. Mas ele ficou um pão fofinho, ó, tá? Ó, fofinho. Essa faca tem pouco corte, mesmo assim cortei. Ficou fofinho, olha aí, ó. Ficou fofinho, olha aí, ó. Ficou fofinho. Estão vendo como ele ficou fofinho? E a gente aperta aqui, ó como ele ficou fofinho, ó. Bem fofinho. Bem diferente dos outros bolos que eu fiz. Ele ficava metade disso aí e ainda ficava, gente, solado. Esse aqui deu para ver que ele ficou bom, tá? Só que como aqui tá muito frio, eu botei pouco fermento e eu já constatei que o meu forno não é muito bom, que ele cozinha muito rápido, é que o bolo ficou assim desse tamanho, mas ficou um bolo muito gostoso e ficou fofinho. E assim, ele tá assim escuro porque ele levou farinha de amendoim, né? Ele levou farinha de arroz integral, ele levou aveia e ele levou açúcar mascavo. Então, por isso que ele tá assim escuro. Mas ele é mais gostoso, tá? Ele é muito gostoso, aliás. Então, da próxima vez, eu não vou botar maisena, para ele demorar mais tempo a crescer, a cozinhar e crescer mais. E vou botar um pouquinho mais de água, tá? No próximo segmento, eu digo como eu fiz e a medida que eu usei. Como eu queria fazer um bolo pequeno, que eu nunca tinha feito e podia não ter ficado bom, eu usei essa medida aqui, ó, tá? Botei uma xícara dessa de grão de amendoim e fiz a farinha, uma xícara dessa de grão de aveia em flocos e fiz a farinha. Botei uma xícara dessa de farinha de arroz integral, tá? Botei meia xícara dessa de óleo, tá? Porque eu tô usando óleo de coco, mas todo mundo tá dizendo que o óleo de coco é calórico, aumenta o colesterol, então eu tô parando com o óleo de coco. A manteiga de coco também aumenta o colesterol, e aí por isso eu não uso, só para usar lá uma vez ou outra, né? Então, como eu não tinha óleo de girassol, eu botei só meia xícara. Se eu botasse uma inteira, eu acho que ele crescia mais. Botei 4 ovos,
Botei uma tampinha da lata de fermento, mas assim, uma tampinha bem rasa, não enchi. E botei 4 colheres de açúcar mascavo e uma meia xicrinha dessa de água. Então, da próxima vez, uma colher de maisena rasa. Eu bati os ingredientes molhados no liquidificador e os em farinha eu bati à mão, tá? E aí untei a forma e botei no forno, que eu creio que seja 180, porque o meu forno não tem 180. Mas eu acho que se não foi 180, é perto de 180. Talvez 185, por aí, porque ele não tem o 180. Então, e ele ficou assim, ele tá bem fofinho, ele tá bem gostoso, mas acredito, ó, uma delícia. Bem, gente, como eu disse, se eu botasse uma xícara de água e uma xícara de óleo, eu acho, e não botasse maisena, eu acho que ele ficava mais fofinho e crescia mais. Bem, espero que vocês tenham gostado, que curta, que compartilhe, que se inscreva no canal, deixe seus comentários. Olha, uma coisa eu posso garantir para vocês, esse bolo é muito nutritivo. E até um próximo vídeo.